Amados irmãos, hoje nós vamos meditar sobre a oração, a importância da oração na nossa vida. Nós, desde o princípio da humanidade, sabemos que a oração faz parte da humanidade. Mesmo quando o povo se afastou de Deus, lá nos primórdios da criação, e começou a adoração a deuses falsos, criados pela imaginação do próprio homem. Assim mesmo, dentro de cada ser humano, desde então, sempre houve um desejo de se comunicar com a divindade. Embora na ignorância, pelo fato do afastamento de Deus devido ao pecado, a humanidade, nós, ali no começo, foi criado deuses segundo as suas próprias imaginações. Cada nação tinha os seus deuses, sua forma de adorá-lo, seus sacrifícios, e muitos, de forma até para hoje, principalmente, que nós temos mais esclarecimento bíblico, de uma forma muito brutal, como havia, por exemplo, um deus chamado Moloque, aonde ele ficava com os braços abertos e se oferecia crianças, bebês ainda, e queimava as crianças ali diante daquele deus, como uma oferta, como uma adoração àqueles deuses. E assim a humanidade foi seguindo, mas sempre em busca da divindade. Deus levantou Israel, através da descendência de Abraão, uma nação que através de Israel Deus pudesse revelasse à humanidade, mostrar para a humanidade que havia um Deus verdadeiro, que eles não precisavam seguir deuses da sua própria imaginação. E através de Israel, a humanidade foi direcionada até Jesus. E hoje nós somos seguidores de Jesus e oramos, mas não oramos a um Deus falso, a um Deus criado pela nossa imaginação. Não oramos a um Deus aleatório ou a deuses. Nós oramos ao Deus verdadeiro, que se revelou à humanidade. Amém? E que confirmou-se esta revelação através de Jesus Cristo. Então, nós como cristãos devemos ter o hábito de orar, mas não somente orar por orar, mas ter uma vida de oração. O que é oração? A palavra, tanto no grego como no hebraico, na sua origem, e até mesmo no latim, a palavra significa suplicar, pedir, ou até mesmo discursar. De uma forma mais restrita à fé, a palavra orar significa falar com Deus. E, naturalmente, falar com Deus não significa apenas você falar. Vocês provavelmente já se depararam diante de alguma pessoa que fala muito e não ouve, E você se sente totalmente desconfortável, porque essa pessoa só ela quer falar, só ela quer ter a opinião, só ela quer dominar o diálogo e não dá pausa para você falar. Ela tem dificuldade de ouvir. Então, quando nós oramos a Deus e não ouvimos a Deus, não é uma oração. Ou poderia dizer, é uma oração defeituosa. Quando você só fala, mas não ouve. Então a oração não é apenas você falar com Deus, mas é você falar com Deus e Deus falar com você. Amém? A forma mais prática e comum de Deus falar conosco é através da Bíblia, através da palavra de Deus. Através da Bíblia, ali já existe o fundamento principal para nós entendermos a vontade, o desejo de Deus para a nossa vida. Porém, a oração, ela nos coloca em conexão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem traduz a palavra.
O Espírito Santo é quem torna viva a palavra de Deus para nós. Então, se você só lê a Bíblia, mas você não pede ajuda do Espírito Santo, você não tem a revelação de Deus. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia, qualquer pessoa pode conhecer a Bíblia, mas não quer dizer que essa pessoa tenha conexão com Deus. Ela apenas conhece o que diz a respeito da história, o que diz a respeito da cultura de Israel, da cultura talvez daquele povo ali na época de Jesus. Ela vai saber números, ela vai saber datas, ela vai ter algum relatório, alguma coisa para falar, mas ela não tem a revelação. Então, a oração, ela te conecta com Deus e ela te leva a um relacionamento onde você fala com Deus e o Espírito Santo traduz a vontade de Deus para você. Amém? Jesus disse uma certa vez: as palavras que vos falo são espírito e vida. Então, a palavra de Deus é viva. A oração, ela tem este propósito. E eu quero ler com você aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Aqui o apóstolo Paulo nos leva a refletir que andar ansioso é um impedimento para a sua fé, é um impedimento para a tua conexão com Deus através da oração. Então ele diz assim: mas em tudo. E o que quer dizer tudo? Exatamente isso, tudo. Se eu, como eu vi hoje uma mensagem antes de vir para cá, de um homem de Deus, então ele dizia o seguinte: se você vai sentar, aprenda a orar. Se você vai se levantar, aprenda a orar. Se você vai trabalhar, aprenda a orar. Falar com Deus. Tudo que você deve fazer, se você estiver ali lavando os pratos, né? Fale com Deus. Lavando a roupa, colocando lá na máquina, fale com Deus. A oração tem que ser uma parte integrante nosso, amém? E nós temos que estar constantemente orando. Quando você está ouvindo a mensagem aqui, como ele mesmo falou, e eu replico as palavras, se você está me ouvindo e você não está orando no teu coração, estas palavras que eu estou falando aqui não vai significar nada a não ser para um momento. Então você deveria estar ouvindo as palavras que eu estou falando e dizendo: Senhor, aplica isto no meu coração. Faz entender a revelação da tua vontade. O que o pastor está falando, eu preciso que o Senhor se revele ao meu coração. Quando você tem uma vida de oração, então o Espírito Santo te conecta às realidades espirituais e os acontecimentos espirituais começam a fazer parte da sua vida. Você começa a experimentar as maravilhas de Deus, as grandezas de Deus, porque você então tem uma vida de oração. E com isso, o teu nível de ansiedade, ele vai cada vez mais baixar, porque você vai descansar nas promessas de Deus, na direção do Espírito Santo para a tua vida. Amém? Foi feito um estudo numa universidade chamada Harvard, lá nos Estados Unidos. Colocaram grupos de oração por pessoas que estavam doentes, e fizeram essa pesquisa vários meses, e descobriram que as pessoas que estavam doentes melhoravam consideravelmente de suas enfermidades em relação a outras que não recebiam oração. Descobriram também que essas pessoas, o seu nível de esperança, de expectativa e a baixa ansiedade era praticamente muito forte no grupo dessas pessoas, enquanto nas outras havia um certo nível grande de ansiedade, de medo, de insegurança. Então a oração, ela tem esse poder terapêutico, né, como dizem aí os psicólogos, né? Esse poder terapêutico que te ajuda a você descansar nas promessas de Deus.
Então, não andeis ansiosos. Se você tem uma vida de oração, você vai estar sempre direcionando as tuas ansiedades, as tuas expectativas com Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça, e com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então aqui nós temos agora a exortação do apóstolo, em que você tem toda a liberdade para você se aproximar da onde? Do trono da graça. E onde é o trono da graça? É onde está o próprio Deus. Amém? E por que a palavra graça? A palavra graça quer dizer assim, favor não merecido, ou seja, mesmo que não mereçamos, você é convidado por Deus a se aproximar da presença dEle. E aí o texto diz assim, com confiança, porque orar não é apenas falar palavras, orar é você ter confiança, é você ter certeza, convicção do que você está fazendo. Se você ora sem convicção, esta oração não tem validade. Se você ora de modo inseguro, esta oração não passa do teto, como dizem alguns. Então você precisa ter uma vida de oração, você precisa entregar suas ansiedades a Deus em oração, você precisa se aproximar do trono da graça, para que no tempo da necessidade, seja ela emocional, seja ela familiar, seja ela material, física, né? Em qualquer área da tua vida, no tempo da tua necessidade, quem sabe hoje você está passando por alguma necessidade, na ordem familiar, espiritual, etc. Então, nesse tempo de necessidade, quando você tem uma vida de oração, a Bíblia diz que, se aproximando do trono da graça, da presença de Deus, você encontrará misericórdia e encontrará graça, encontrará favor, encontrará resposta. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, a oração é um pilar muito importante, é um fundamento muito importante da vida do cristão. E você deve ter uma prática de oração em tudo que você for fazer. Você deve apresentar a sua vida em tudo que você estiver passando. Tem pessoas que estão constantemente com algum tipo de enfermidade, tipo uma enxaqueca, ou tipo alguma dor constante, e ela fala com todos sobre aquilo, ela vai no médico, ela faz de tudo, mas ela nunca chegou e disse assim: Senhor, me cura dessa enxaqueca. Ela até diz para as outras pessoas: eu tenho uma enxaqueca desde quando eu era criança, a minha enxaqueca, né? E ela se apropria, toma muito posse daquilo, mas ela nunca apresentou aquilo ao Senhor. Então, algumas coisas na sua vida você não apresenta ao Senhor. É como se você dissesse assim: não, isso aqui Deus não vai fazer, ou Ele não quer fazer, ou isso aqui é para os médicos fazerem, ou então, sem que seja consciente em você, sem que você tenha conhecimento, talvez acredite inconscientemente da doutrina do karma, né? Tem que sofrer com aquilo para passar por alguma situação, né? Como dizem aí alguns religiosos aí de outra seita, né? Então você tem que ter um karma, você tem que passar por aquilo, e você não apresenta ao Senhor, seja algo grave ou seja algo, e muitas vezes nós apresentamos ao Senhor somente algumas coisas. Tem pais que criam seus filhos, são cristãos, mas eles nunca apresentaram corretamente os seus filhos a Deus. Eles dizem assim: não, os meus filhos eu vou criá-los. Mas eles nunca oraram pelos seus filhos, eles nunca apresentaram aos seus filhos os problemas que seus filhos estão apresentando no decorrer do seu desenvolvimento. Os seus filhos estão se afastando da igreja, mas eles nunca pararam para orar e dizer: Senhor, meus filhos estão se afastando da igreja, Senhor, eu não gostaria que isso acontecesse.
Muitas vezes situações no trabalho estão ocorrendo, mas a pessoa não tem aquela prática, aquele costume de estar dizendo: Senhor, vai lá no meu trabalho, vai lá com o meu patrão, a minha patroa, está ocorrendo isso. Por quê? Porque elas direcionaram a oração somente para alguns pontos. Alguns relacionaram a oração somente a vir na igreja. E aqui na igreja elas oram bem, mas quando chegam em casa elas correm e ficam ansiosas e correm de um lado para outro, preocupadas: como eu vou resolver isso, como eu vou resolver aquilo, o que é que eu faço, deixo de fazer, mas não oram, não buscam a presença de Deus. Nós precisamos ter o hábito de orar constantemente, amém? Então isto é um pilar muito importante na vida do crente, é a oração. Existem alguns tipos de oração que eu quero mencionar aqui, e não vou tratar com essa questão assim de forma detalhada, porque o tempo não dá, mas existem alguns tipos de oração, como por exemplo, Jesus falou que nós podemos pedir, chamamos então de a oração da petição. Ele disse certa vez, no próprio Filipenses, está aqui, ele disse: apresentem seus pedidos a Deus. Aqui onde nós lemos, numa tradução diferente, Filipenses 4:6 diz assim, no finalzinho do versículo diz: mas apresentem seus pedidos a Deus. Jesus certa vez disse assim: tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. Então, esta é a oração da petição. Tem a oração da confissão. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Nesta oração, você está confessando a Deus tuas fraquezas e mostrando a tua vulnerabilidade diante do Senhor. Amém? Tem a oração da intercessão, que a Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros para que sareis. Então, em determinado momento, as pessoas estão ao seu redor e elas estão falando dos seus problemas, não é? E elas estão dizendo assim: olha, eu estou passando por isso na minha família, eu estou passando. Este é o momento de você orar por esta pessoa. E você pode fazer de duas formas. Se for adequado e apropriado, você pode dizer: eu posso orar por você? Posso, neste momento, fazer uma intercessão por esta causa, por esta situação? E você ora por ela. Se não for um momento apropriado, adequado, você pode orar dentro do teu coração. Você pode dizer: olha, eu vou estar orando pela sua causa, eu vou estar orando por você. Tem a oração da concordância, que a Bíblia diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. É quando 2 ou mais pessoas estão passando pelo mesmo problema, e você pode se unir com essa pessoa e dizer: vamos orar em prol desta situação. Aquele problema, ele está ali cercando, né, aquelas pessoas. E você pode dizer: vamos orar concordando para que o Senhor remova essa situação. Isso pode ser feito na família, pode ser feito no trabalho, pode ser feito na igreja. Tem a oração em línguas, que é uma oração importante. A oração em línguas, a Bíblia diz que é você falar com Deus e ninguém o entende. Então você deve orar em línguas. Se você já recebeu esse dom de línguas, aprenda a orar em línguas. Amém? E tem a oração que é um pedido de socorro, quando você está diante de uma situação desesperadora. Eu lembro de um testemunho, não com detalhes, de alguém falando que na hora do acidente, no último segundo, ele gritou: Jesus! E aí, quando ele deu aquele grito, o Senhor o livrou da morte. Amém? Então, esta é a oração do socorro. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Então, apenas algumas considerações de vários tipos de oração que nós temos que orar. Qual é a importância da oração? A oração fortalece os nossos corações, aumenta a nossa intimidade com Deus. Amém? Olha o que diz João capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês,
pedirão o que quiserem e será concedido. Então, esta oração, ela faz com que você esteja tão conectado com a vontade de Deus, que quando você pede, você não vai pedir por motivos egoísticos ou egocêntricos, pensando só em você. Você vai pedir alinhado com a vontade de Deus. Amém? Então, esta oração é uma oração onde o fundamento é você conhecer a vontade de Deus. E você ora de acordo com esta vontade. Então, Jesus disse, se vocês estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, como é que nós estamos em Cristo? Através da oração. Amém? Mas como é que Deus está em nós? Através da sua palavra em nós. E aí, neste alinhamento perfeito, quando eu oro, o Senhor me responde. Amém? Quando eu oro, o Senhor traz a sua resposta para nós. Louvado seja o nome do Senhor. A oração, ela traz conforto e paz interior. Foi o que foi descoberto ali naquela pesquisa feita lá na universidade citada. Então, em Salmos 37, versículo 7, diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Amém? Descansa. As coisas estão se levantando contra você, perseguições, alguém está te caluniando, alguém está te perseguindo, alguém está com inveja de você. Descansa no Senhor. Aguarde a resposta com paciência. Não se aborreça também com o sucesso dos outros. Tem pessoas que elas ficam preocupadas porque alguém está tendo sucesso, porque alguém, olha só fulano, está sendo, está recebendo, está comprando, está fazendo, ó minha vida como está. Não se iguale ou não tente se comparar com outras pessoas, amém? Viva a sua vida com os olhos voltados para Deus. Eu estava orando hoje de manhã e o Senhor falou muito forte ao meu coração, algo pessoal. E o Senhor, Ele sempre tem uma resposta para você, para os teus anseios, para as tuas dificuldades. Então não fique ansioso, não fique preocupado, não fique se comparando a outras pessoas ou a outras situações. Descanse e aguarde com paciência. Amém? Glória a Deus. A oração, ela é uma forma de expressar gratidão a Deus e de pedir por suas bênçãos. Então, foi como nós lemos em Filipenses capítulo 4 e 6. Apresente tudo a Deus com ações de graça. Ou seja, seja agradecido, ore, deposite nele os teus anseios, as tuas preocupações, mas agradeça, obrigado Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Aqui está a minha ansiedade, eu estou preocupado com tal situação. Eu te agradeço, Senhor. Termine a oração agradecendo a resposta de Deus. Termine a oração dizendo, Senhor, eu te agradeço. Eu sei que o Senhor me ouviu. Eu sei que o Senhor está respondendo a minha oração. Eu sei que o Senhor está me abençoando. E como diz o texto em Salmos, aguarde por Ele com paciência. Fique em paz. Deixe que a paz de Deus te conduza naquele processo até a resposta se materializar. Então, a oração também é um ato de adoração a Deus. Quando você está orando, você não está só pedindo, você está se relacionando com Deus e você está prestando culto a Ele. Em Salmos 28, versículo 2, diz assim: ouve as minhas súplicas quando clamo a Ti por socorro, quando ergam as mãos para o teu lugar santíssimo. Amém? Então, ao mesmo tempo que você está pedindo socorro, você está erguendo as suas mãos e você está adorando no lugar santíssimo, na presença dEle. Louvado seja o nome de Jesus. Vemos alguns exemplos de Jesus a respeito da oração. Em Mateus 26 e 44, nós vemos
Jesus em uma oração constante e fervorosa. Olha o que diz o texto em 26 e 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Olha que interessante. Jesus estava perto da sua morte, sentiu a aflição, a dor que ele passaria. A Bíblia diz que ele estava neste momento tão pressionado porque ele sabia o que ele iria passar, que ele chegou a suar sangue. Mas o que foi que ele fez? Ele orou intensamente ao Pai. A Bíblia diz que ele deixou os discípulos, disse: fiquem aqui, e eles ficaram ali sentados, e Jesus se separou e foi logo mais adiante e começou a orar: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, que não se faça a minha vontade, mas a tua. E ele voltou aos discípulos, provavelmente conversou com os discípulos, instruiu os discípulos, consolou os discípulos. Novamente ele sai, vai para um lugar afastado e disse: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. A segunda vez, Jesus volta para os discípulos, e Jesus talvez passa um tempo ali com os discípulos, conversa com os discípulos, e vai pela terceira vez. Isso fala de intensidade e fervor na oração. Amém? Tem pessoas que oram e logo desistem, porque gostaria da resposta imediata. E quando não acontece, elas desistem. Elas até abandonam aquele pedido de oração, porque, pastor, já vai fazer 1 ano, já vai fazer 2 anos, já vai fazer um bom tempo que eu estou passando por isso, e eu já fui lá na frente, os pastores chamam, eu já orei em casa, eu já fiz isso. Não, eu vou pedir a Deus por outras coisas, mas isso aqui eu vou ficar com isso. Incredulidade, falta de fé, falta de confiança no seu Deus, um pouco de orgulho, porque acha que Deus tem que fazer do seu jeito. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o momento, a hora. Lembre-se que o versículo lá em Hebreus diz que você deve se aproximar do trono da graça para você encontrar favor e misericórdia. Favor quer dizer, eu não mereço, mas eu estou buscando o favor de Deus mesmo sem merecer. Amém? Misericórdia, por quê? Porque se não for a misericórdia de Deus, eu sou só um pobre, miserável pecador. Mas a misericórdia dele me alcança. E a palavra do Senhor diz para você buscar o favor e buscar a misericórdia. Mais interessante é que o texto diz assim: em tempo oportuno. Ou seja, existe um tempo para Deus te responder. Amém? Então existe um tempo para Deus te dar a resposta. E se você acha que tem que ser do seu jeito, logo esta arrogância vai te levar à incredulidade. E você vai dizer: não vou mais orar por isso. Não, pastor, não preciso. Não, está tudo bem. Eu já estou conformado com essa dor. Eu já estou conformado com esse problema. Eu já até me acostumei com isso. E esconde-se aí, neste argumento, orgulho, incredulidade e até mesmo ressentimento, porque Deus não fez da forma que a pessoa gostaria. Amém? Então precisamos ser humildes, entendermos o propósito da oração e esperarmos no Senhor. Jesus foi a terceira vez. Jesus era um exemplo em tudo, até mesmo na oração. Ele ensinou os discípulos a orar, e ele não somente ensinou, como ele demonstrou e como ele fazia isto constantemente, sempre se retirando para um lugar para orar. Olha o que diz em Lucas capítulo 6, versículo 12. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Amém? Ele se retirava para onde? Para os desertos. Constantemente Jesus tirava o seu momento de oração. Ele ia para um lugar separado. Você pode procurar o teu quarto. Jesus disse: entra no teu quarto. Você pode aproveitar aqueles momentos que toda a família saiu, só ficou você em casa. Aproveite esses momentos para orar. Constantemente Jesus estava se separando para a oração. Glória a Deus. Meus amados irmãos, então,
Como deve ser a oração? Em primeiro lugar, ela tem que ser sincera. Ela não pode ser de forma mecânica. Oh, meu Deus, obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Não, ela tem que ser sincera. Ela tem que ter honestidade. Frequentemente, eu estou orando e eu me pego distraído pensando em outra coisa. E aí eu disse, Senhor, me perdoa, deixa eu voltar aqui para você. É assim que nós fazemos, né? De vez em quando a Cíntia, Jetro, eu acabei de falar, você não me ouviu. Nós temos essa dificuldade, não é isso? Somos distraídos, a pessoa está falando com a gente e a gente está olhando para ela, mas está pensando em outra coisa. E fazemos isso na oração, constantemente. Então eu tenho que, a todo momento, me disciplino e digo, Senhor, opa, peraí, eu estou pensando em outra coisa, eu não estou falando com o Senhor. Aí eu volto aqui para o Senhor. Me perdoa, Senhor, vamos começar daqui do zero. A oração é um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus. Então, é muito comum acontecer isso conosco, mas você tem que se disciplinar, você tem que não se deixar levar pela a parte mecânica da oração, que é apenas palavras, fechar o olho e ficar balbuciando palavras. Não, é você ter uma intimidade e conversar com o seu Deus. Também é importante nessa sinceridade entender que a oração tem que ser feita com humildade e quebrantamento. Amém? Olha o que diz o Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17, diz assim: o sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Essa palavra quebrantado, no original, no hebraico, ela tem um sentido de quebrado, ou abatido. Então, quando você ora a Deus, você tem que estar com o teu espírito quebrado, moído. Amém? Você tem que dizer assim, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Você não pode ir na presença de Deus cheio de arrogância, cheio de prepotência, cheio de coisas que você acha que você está bem. Não, você tem que ir quebrado. Você tem que ir humilde. Você tem que conhecer suas necessidades e suas fraquezas, seu ponto fraco, seu ponto cego, e você dizer, Senhor, eu me quebranto diante de Ti, eu entro quebrado na Tua presença, eu entro abatido na Tua presença, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso da Tua graça, eu não sou merecedor, Senhor, preciso da Tua misericórdia, me alcança com a Tua misericórdia. Amém, amados? Então, um espírito abatido, um espírito quebrantado, quebrado, moído, a Bíblia diz que Deus não resiste. Ou seja, Deus resiste aos soberbos, olha que interessante. Um outro versículo diz, Deus resiste aos soberbos. Aqueles que são soberbos, olha, Senhor, eu sou uma pessoa que faz tudo certinho, né? Eu não roubo, eu não mato, eu não minto, eu sou uma pessoa perfeita e o Senhor tem que me abençoar por causa disso, eu vou na igreja, eu dou os dízimos, eu sou fiel a Ti. Isso não é um espírito abatido, isso não é um espírito quebrado, moído, isso é um espírito de orgulho, de soberba. E com esses, Deus, a Bíblia diz que há uma resistência. Ele resiste aos soberbos. Você não recebe nada de Deus porque você se acha perfeito, ou porque você tem um cargo na igreja, ou porque você dá dízimo, ou porque você é pastor, ou porque... Não, eu não consigo nem lembrar que eu sou pastor quando eu estou na presença de Deus. Eu estou quebrado, eu estou dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, me alcança com a Tua graça, me alcança com a Tua misericórdia. Senhor, eu estou orando acerca disso, eu preciso do Teu favor, eu preciso da Tua misericórdia. Quebrado, moído, é assim que Deus deseja que nós estejamos. Amém? Por quê? Porque com isso você reconhece a glória dEle, reconhece a grandeza dEle. Então, quando você ora a Deus, amém? Você ora com o espírito quebrado, com o espírito quebrantado. E aí a Bíblia diz,
Deus não desprezará. Deus não desprezará. Ok? Então confie no Senhor de todo o teu coração. Devemos orar no nome de Jesus e de acordo com a vontade de Deus. Olha o que diz em 1 João 5,14. 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Um espírito quebrantado, Salmo 51, 17. Deus não despreza. E a confiança nele, mas também o conhecimento da vontade dele. Se pedirmos segundo a sua vontade. Se pedirmos segundo a sua vontade. Fale assim: não a minha vontade, mas a vontade dele. Quando eu peço segundo a sua vontade, ele me ouve. Amém? Quando ele vai ouvir você? Quando você pedir segundo a vontade dele. Quando ele não vai ouvir você? Quando você pedir segundo a sua própria vontade. Então, a tua vontade, Jesus falou isso dele mesmo, pois Jesus era perfeito, o Filho de Deus, mas ele disse: não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Por que que eu quero que o Senhor se submeta à minha vontade? Ele é o Senhor. Ele não é o Senhor apenas de algo ou de alguma coisa. Ele é o Senhor de tudo e de todos. É o soberano, é o todo-poderoso. Amém? Então, eu tenho que ir segundo a vontade de Deus, com o espírito quebrantado, com o espírito abatido, humilde, pedindo que Ele me alcance com a sua misericórdia, me conceda o seu favor, amém? E eu posso me apresentar diante dele no trono da graça. Ele me convida, mesmo sendo ele soberano, mesmo sendo ele o Senhor de tudo e de todos. Ele diz: se aproxime de mim, venha ao meu trono, eu te aceito no meu trono em oração, mas venha com o espírito abatido, venha com o espírito humilde, amém? Então ele diz: venha, e venha com a consciência de que você precisa do meu favor, você precisa da minha misericórdia. Humilhe-se, não seja soberbo. Se você for soberbo, eu te resisto, eu não te ouço, mas se você for humilde, eu não consigo resistir. Tudo que eu estou falando aqui é o que está na Bíblia, não são minhas palavras, amém? Então é isso que, traduzindo, esses versículos estão dizendo: venha, eu te convido ao trono da graça, mas venha com o espírito abatido, com o espírito humilde. Salmos 51, 17, né? Mateus 4, 6, Hebreus 4 e 6, venha, aproxime-se, você vai ter o meu favor quando você vir desta forma. Porém, entenda, no tempo oportuno. Eu vou atender a tua necessidade, mas no tempo certo. Não conforme você quer, mas conforme eu quero. Este é o nosso Deus. Aqui está o conhecimento do Todo-Poderoso para vocês. Então, que vocês possam descansar no Senhor. Como diz lá em Salmos, onde nós lemos: não se preocupem. Como diz Filipenses, não andem ansiosos. Entreguem tudo em oração e súplica, com ações de graças, com agradecimento. E descansem, como diz lá em Salmos, descansem. Aprendam a descansar. Você orou, você foi ao trono da graça, você foi com humildade, você foi com o espírito quebrado, abatido, você está pedindo o favor do Senhor, pedindo que Ele te alcance com misericórdia. Agora, tenha paciência. Espere pelo tempo oportuno. No tempo certo Ele virá e te socorrerá segundo a tua necessidade. Vamos ficar de pé?